Nossa segunda parte, agora falando de comportamentos interferentes, que é assim que são chamados os comportamentos na aprendizagem inadequados, comportamento problema, que a gente fala, né? Tem alteração, tem crise. Então, hoje a nomenclatura para esses comportamentos, quando a gente for redigir relatórios pedagógicos, a gente vai falar de comportamentos interferentes. Esses comportamentos estão são bastante que alteram bastante nosso caminhar nas ações pedagógicas durante as tardes, eu tenho certeza. E eles interferem no aprendizado, porque tem muitas tardes que a gente acaba perdendo as tardes por conta da questão da, da interação da criança, né, na aprendizagem. E das outras, do grupo, esses comportamentos interferentes são autoagressões, desvio de atenção, procura e busca por hábitos, objetos de fixação que muito gostam, né? Então, desvia muita atenção e interfere no aprendizado, né? Que acaba quebrando e fragmentando aí a atenção para o aprender. A questão, assim, é o que a gente pensa, né? Eu queria tirar esse comportamento. Mas a gente tem que buscar resposta por que que ele faz isso. Então, esse é o nosso objetivo, né? Então, nosso pensamento de primeira mão é deixar ele de se bater ou de se comportar dessa forma. Então, a gente quer cortar isso, tirar fora, né? E eliminar esses tipos de comportamentos que acabam ocorrendo. Então, assim, se o indivíduo, a criança, se comporta dessa forma, essa forma tem uma função para ele. Então, a gente tem que descobrir qual é a função para ele. Por que que ele faz isso, né? Por que que ele produz isso? Então, qual é a causa? Então, para a gente saber a função disso, por que que ocorre e ele faz isso? O que que causou isso? Quando a gente vai investigar todos esses comportamentos interferentes, a gente vai encontrar não as causas, mas correlações, suposições do porquê que acontecem esses comportamentos interferentes e que podem contribuir para evoluir esses comportamentos, né? E às vezes a gente até acaba perdendo o controle. E aí, como que a gente vai fazer isso? Nós vamos sondar por investigação observatória, uma avaliação indireta, que são as pessoas que nos vão contar, né, relatos da mãe, dos pais, dos cuidadores, na sala de aula, quando você não estiver presente, na educação física, e avaliações diretas, que é o que você observa. E isso a gente vai registrando e fazendo um pareamento aí de momentos que acontecem esses episódios de descontrole, né? Então, essas pessoas que vão contribuir indiretamente, elas podem ter um repertório da visão delas, de como elas viram isso acontecer. Então, isso não garante que seja a resposta, mas seja colaboradores para chegar a um efeito do porquê que acontece esses comportamentos interferentes. Então, o que a gente vai usar sempre, basear sempre naquilo que a gente vê. A direta, que é a mais importante, porque é o que a gente está vendo ocorrer ali na sala de aula. Nos momentos de passeio ou qualquer outro momento. Então, nós utilizamos a indireta até nos questionários, quando a gente vai coletar dados, que esses questionários são as escalas que a gente colocou ali, mas elas não são precisas. Foram relatos da família de situações ocorridas e vistas por elas. Então, tem a interpretação. A direta tem um peso maior. E nós vamos precisar das duas. Mas é um alerta aqui. Alguns comportamentos podem ser avaliados como perigosos. Então, por exemplo, se autoagredir ao ponto de se machucar, se autoagredir e acabar agredindo o outro, se colocar em risco a vida, aí nós necessitamos de um apoio de um profissional, né? Da interferência de uma avaliação profissional na área
psicólogo, psiquiatra, neurologista, para avaliar o caso que está colocando em risco a sua própria vida e a vida de outros. Há casos de comportamentos interferentes dentro da escola que colocam em risco a vida de outras pessoas. Beliscar, morder, a ponto de arrancar pedaço. Isso são questões que a gente já houve relatos em muitos lugares e escolas a ponto de ocorrer isso, né? E esse momento a gente precisa de uma avaliação mais minuciosa por um terapeuta que entende de comportamento, para instruir tanto a família quanto o paciente e conduzir a um tratamento, que esse tratamento pode ser terapêutico, pode ser medicamentoso, né? E introdução dele de novo no grupo, né? Um dos instrumentos que a gente usa é o formulário ABC. É super simples esse formulário. Nós vamos ver que tem a ver com behaviorismo, que é uma linha comportamental, de entender o comportamento humano. Então, a gente vai anotar num papel o que antecede esse comportamento, qual é o comportamento e qual é a consequência de tudo isso. Então, todos os TEAs que a gente atender, tiver alteração de comportamento, nós vamos buscar entender, registrar e compreender. A família tem que estar a par desses registros, de como foi a atuação, qual foi a consequência, e ela também notar em casa, que às vezes a família nega, mas conforme a gente vai relatando, ela começa a ver que em casa também acontece em alguns momentos e ela não via dessa forma. É assim que a gente vai cativando essa equipe multidisciplinar para o tratamento desse aluno, dessa pessoa, né? E aí, várias ocorrências acontecem que induzem a esse comportamento e que a gente pode evitar alguma delas, né? E depois de feito isso, de compreendido toda a questão diagnóstica, nós podemos contribuir com várias questões que já sabendo de que a comunicação ela é funcional, nós vamos melhorar a questão da comunicação, treinar a espera. Então, nós vamos treinar a comunicação 3 vezes na semana, treinar a espera, oferecer a possibilidade de escolha durante a tarde na sala de aula, adequar o tempo e a quantidade da criança nas atividades. Então, nós vamos procurar inserir os STEAMs e outras atividades numa rotina que ela vai ter o controle disso e saber disso, não é ela tem que fazer parceria, tem que ser construído com ela esse tipo de rotina. A gente vai bloquear nos momentos de crise e redirecionar de novo para a volta às atividades, porque senão fica muito fácil para ela ficar só nos instintos e não voltar para as atividades. E fortalecer outros repertórios que podem contribuir para a questão pedagógica avançar. Então, nós podemos oferecer e ampliar dentro da rotina dela mais intervenções que podem contribuir para essa evolução no comportamento desse aluno, né? Uma frase que eu queria deixar para vocês aqui é que a gente vai mapear o ser humano e esse será nosso desafio. Então, nós vamos sempre pesquisar e estudar para mapear esse ser humano, esse teste, síndrome de Down, os desafios da inclusão, para melhorar as condições de ensino dele em relação a toda a estrutura pedagógica que a escola oferece. Eu fico aqui aguardando os questionamentos de vocês. Eu mando aqui um abraço, deixo aqui as questões e reflexões para vocês pensarem dentro da realidade de cada um. Não tem receita, mas tem os pensamentos que agora a gente tem um novo olhar para dentro da sala de aula, cada um dentro da sua realidade, com a sua criatividade, baseada em estudos, procurar ampliar melhor essa harmonia pedagógica dentro da sala de aula. Um abraço, fico aqui grata pelo convite da Maria Amélia, um abraço a todos e até uma outra oportunidade. Aguardo a questão de vocês, que eu vou respondendo um a um. Um beijão.